Carta do apóstolo Paulo para a igreja de Corinto. Já no penúltimo capítulo, capítulo 15, verso 3 e verso 4. Que o Espírito de Deus nos ajude no entendimento, que Deus nos ajude a entender esse direcionado do Espírito Santo para nós, amém? Todos acharam? Está aqui? Ok. Então já oramos. Agora a palavra diz assim: antes de tudo, ele disse: vos entreguei o que também recebi. Amém? Ei, antes de tudo, o apóstolo Paulo diz que ele entregou aquilo que ele também recebeu. A gente não pode dar nada do que nós não temos. Não adianta a gente querer tapar o sol com a peneira. Então ele diz: eu entreguei o que também recebi. O que ele recebeu? Que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Verso 4. E que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Por que ele fala segundo as Escrituras? Porque primeiramente ele não caiu de paraquedas naquela cidade para falar de uma nova doutrina somente. Mas ele estava ali para anunciar aquilo que foi anunciado no Velho Testamento. O Novo Testamento é de fato o cumprimento, como foi dito, do Velho Testamento. Então tudo está escrito que aconteceria, que Jesus morreria, que Jesus ressuscitaria no Velho Testamento. Então, segundo as Escrituras, ele falou: eu recebi e entreguei para vocês que Cristo morreu pelos nossos pecados. Eu sei que você sabe disso, mas eu faço o seguinte: sempre eu tenho tido a oportunidade, que eu acho importante, já que nós somos uma igreja missionária, que nós temos uma responsabilidade diante dos homens e diante de Deus. Algo tão sublime, porém, é muito importante entendermos bem. De quando em vez cai alguém para eu aconselhar aqui na igreja. E tenho que, de repente, fazer uma pergunta. Escuta, se você morresse hoje, você pode afirmar com certeza que iria para o céu? E muitos não têm certeza. Por quê? Porque estão confiando na pessoa errada. Confiam em si mesmo. Quem confia em si para ser salvo está totalmente perdido. Quase salvo, porém fatalmente perdido. E eu vou tentar, eu dizer assim, que para a gente ser missionário, a gente precisa ser nascido de novo, pelo menos, né? Como é que você vai entregar um evangelho para o povo, para o mundo, se nós não somos salvos? Então tem aquela máxima que diz assim: quem não for missionário é campo missionário. Quem não é missionário é campo missionário. Então pode ser que exista pessoa dentro da igreja que esteja perdido. Dentro da igreja, mas não salvo. E aí, quando Paulo pregava para Agripas, me parece, ele disse: por pouco me persuades a me tornar um cristão. Ele disse: por pouco ou por muito, que todos aqui seriam importantes ser salvos. Então, não adianta ser quase salvo e estar totalmente perdido. E aí, essa pergunta que eu lhe fiz traz uma luz. Se você é um missionário, porque se você é crente, você é um missionário. E se você não é um missionário, você não é crente. Essa é a ideia.
ou tem gente querendo ser crente, mas não querendo fazer a obra de missões, e essa é a função nossa aqui. A suprema tarefa da igreja, a igreja somos nós aqui. A suprema tarefa da igreja é a evangelização do mundo. Amém ou não amém? Agora, é bom a gente entender bem se a gente precisa fazer uma varredura dentro de nós para ver se de fato nós somos salvos. E se nós somos salvos, glória a Deus por isso, mas que essa salvação lhe faça entender que você é o portador da mensagem, não tem outro. E essa mensagem precisa ser bem entendida, para que você possa compartilhá-la, em todas as partes, em todos os momentos. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, insta, pregue a palavra, quer seja oportuno ou não, pregue a palavra. Ou seja, pregue a mensagem, fale da mensagem, porque senão como é que as pessoas vão saber? E aí quando eu tenho a oportunidade de aconselhar alguns que não têm certeza de salvação, eu aplico os princípios novamente, os pontos mostrando, e a pessoa então vai e entende. Tem vezes que já é salvo, mas ela não tem certeza, precisa ter certeza. Então entenda bem, o que é evangelizar? Porque a maior tarefa, a suprema tarefa, a tarefa mais importante da igreja é a evangelização. E o que é a evangelização? Essa palavra evangelismo ou evangelizar, o evangelho, ela não é de raiz portuguesa, mas ela foi inserida em português. Somos evangélicos. O evangelho de Jesus Cristo. Mas não entendemos talvez o significado mais comum, mais direto, mais prático, né? Que simplesmente é boas notícias. Evangelizar. Não, evangelho é boas novas, boas notícias, uma boa notícia para os perdidos. E qual é essa boa notícia? É isso que a gente precisa saber. A gente tem que experimentar primeiro para poder explicar para os outros. Se você não está sendo um missionário, ou você não está entendendo, ou você não recebeu ainda. Paulo disse, o que eu recebi, eu também vos entreguei. Senão, como é que ele poderia entregar a boa notícia se ele não tinha recebido? Se a boa notícia tem a ver com o nosso estado interior, se a boa notícia tem a ver com o nosso destino. Porque escute, é necessário entendermos que nós estamos neste mundo, e se não nascermos de novo, não poderemos entrar no reino de Deus, disse Jesus. Significa que quem não entra está fora, quem está fora está dentro do inferno. Ou seja, o destino de todo ser humano já está definido. Escute, coloque aí para mim, João 3,18. Pode colocar o 16, 17, 18. João 3,16, que todo mundo conhece, amém ou não amém? João 3,16. Porque Deus, de tal maneira, que deu o seu Filho unigênito, para que todo que nele crê, não pereça, mas tenha a vida eterna. Escute, não pereça significa não perecer. Mas perecer aonde? No inferno. O perecer aqui é a pessoa morrer sem Jesus, e a Bíblia diz, vai primeiramente para o inferno, depois no julgamento vai ser lançado o inferno e tudo mais no lago de fogo. Isso é perecer, é entrar no lago de fogo. Está sendo, diz a Bíblia, que a fumaça vai subir pelos séculos dos séculos dos séculos, entendeu? Sem fim, nunca mais. Então isso é perecer.
Mas para que as pessoas não perecessem, Deus deu o Filho único dele, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Agora verso 17: porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo, não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Verso 18: quem nele crê não é julgado, o que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Entenda isso. Quem não crê não será julgado. Ele já está julgado. Ele já está selado o destino dele. Isto é, está julgado até o dia que ele, se porventura não morreu ainda, reconhecer Jesus. Aí sim, ele passa de julgado para salvo, para vida eterna. Amém? Para que não pereça, mas tenha a vida eterna. Então não tem outro jeito. Se a pessoa não crê no Senhor Jesus, ele já está condenado. Ele já está no inferno. Ele está só aguardando o fim da vida aqui na terra. Como dizia aquele pregador John Edward, que ele pregou uma vez um sermão, pecadores nas mãos de um Deus irado. E a pregação foi tão clara, o Espírito Santo convenceu tão forte eles, que eles achavam que o chão a qualquer momento podia abrir e eles serem engolidos. E eles começaram a se agarrar nos pilares do lugar onde eles estavam lá. Porque essa é a real situação. As pessoas estão hoje com uma falsa sensação de bem-estar, parece que está tudo bem, mas na verdade aí embaixo existe uma possibilidade do chão se abrir e a gente ser engolido, se nós não temos o Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Então é muito importante entender bem essa questão que Jesus morreu pelos nossos pecados. A gente precisa entender bem essa mensagem da cruz, para que a gente possa, primeiro, ter certeza, segundo, para que a gente possa claramente explicar para os perdidos, para que a gente possa ser um missionário, para que a gente possa transmitir para eles. Então veja bem, para a gente entender essa mensagem, digamos, entender a mensagem da cruz, entender que Jesus morreu na cruz, o que significa isso? A gente precisa conhecer o tamanho da nossa dívida. Quando Adão e Eva cometeram o pecado da desobediência, eles cometeram um crime contra Deus e eles passaram a ser endividados espiritualmente. Eles entraram numa dívida eterna. Aliás, numa dívida que pode ser para toda a eternidade se não tiver perdão. Então, qual é essa dívida? Para nós entendermos, Jesus contou uma parábola para entender o tamanho da dívida humana para com Deus. E essa parábola está em Mateus, no capítulo 18, verso 23 até o 27. Preste bem atenção nesse texto. Se a gente entender isso, a gente vai entender o tamanho da nossa dívida para Deus, para com Deus. Por isso, o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com seus servos. Aqui nesse caso, escute, Jesus contando uma parábola. A parábola é uma forma de ensinar as pessoas, não é um fato ocorrido, mas é só para fazer uma explicação de algo
verdadeiro. E esse rei que resolveu ajustar contas com os servos dele, seria Deus vindo para ajustar contas com a humanidade. E diz que, por isso o reino dos céus é semelhante a um rei que resolveu ajustar contas com os seus servos, e passando a fazê-lo, trouxeram-lhe um que lhe devia 10.000 talentos. Quantos? 10.000 talentos. Vamos lá. Não tendo ele, porém, com que pagar, ordenou o Senhor ordenou o Senhor que fosse vendido ele, escute, fosse vendido essa pessoa, a sua esposa, os filhos dele e tudo quanto possuía, e que a dívida fosse paga. Olha, significa assim, o cara perderia até o direito sobre a vida dele. Ele a partir dali seria escravo. Então o servo, prostrando-se reverente, rogou: sê paciente comigo e tudo te pagarei. Claro que ele não ia pagar, mas ele estava pedindo clemência. O senhor daquele servo, compadecendo-se, mandou embora e perdoou-lhe a dívida. Ok? Então até aí. Escute. Naquele tempo, ou no Velho Testamento, ou na Bíblia, um talento equivalia a 35 quilos. 2 arrobas seria nosso, né? 30 quilos, um talento. Agora, multiplica por 10.000 talentos, e geralmente o talento era de ouro. 35 quilos de ouro, perdão, eu falei 35 quilos. De ouro seria um talento, vezes 10.000, 350.000 quilos de ouro. Um caminhão trucado carrega 12 toneladas de areia, por exemplo. Uma carreta consegue carregar 30, 35 toneladas, uma carreta. Agora imagine uma carreta cheia de ouro, somente 35 toneladas. Mas ali a dívida era 350.000 quilos, ou seja, 350 toneladas de ouro. Então encheria 11 carretas de ouro, mais ou menos, 10 carretas. Era pouca dívida ou muita? Era impagável. A dívida dele era impagável. Mas ele reverentemente se ajoelhou e pediu clemência. E aquele senhor, aquele rei, decidiu liberá-lo, perdoar. Então imagine assim, eu queria que você entendesse que para a gente entender a questão das Cristo morreu pelos nossos pecados, está escrito ali. Antes de tudo, porém, o que eu recebi, eu estou entregando a vocês, que Cristo Jesus morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Então, o tamanho da dívida do ser humano para com Deus era uma dívida que o ser humano não tinha como pagar. Era uma dívida impagável. Mas Deus, na misericórdia dele, ele arrumou um jeito de pagar essa dívida sem cometer o erro da injustiça. Porque se ele simplesmente perdoasse sem uma base legal, ele seria injusto. Então aí é que entra João 3,16, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho. Normalmente nós pais e mãe ama os filhos de uma forma que é incompreensível, até não dá para entender, né? Porque
é um amor que Deus gera na gente. Mas Ele, sendo amor, Ele deu o Filho dele. Tamanho era a dívida da humanidade. Se não fora isso, todo ser humano estaria perdido. Todo ser humano iria para o inferno, já estava julgado. Não teria julgamento, já estava julgado. Vocês estão entendendo? Vocês estão entendendo? Então todos nós estávamos endividados, que a gente não tinha como se salvar. Então, se não tinha como salvar, todos nós estávamos destinados para o fogo eterno. Sofrimento eterno. Só a questão do estágio. O inferno não é um estágio. É só por um tempo. Imagine o sofrimento que é no inferno, segundo a Bíblia. Lá a pessoa sente tudo que um ser humano sente, normalmente aqui. Mas aqui a gente pode saciar uma fome, saciar uma sede, pode cessar uma dor. Se a dor for muito forte, muito intensa, a pessoa tem o gatilho dado por Deus de desmaiar. É tão forte que a pessoa desmaia. Mas lá não tem como. Então diz a história que Jesus contou do rico e Lázaro, que o rico foi para o Hades, né, para o lugar do sofrimento, e Lázaro para o lugar do paraíso. E ele dizia: Pai Abraão, mande que Lázaro venha pelo menos, que ele molhe o dedo dele na água e refresque a minha língua, sentindo sede. E não tinha água. Imagine o sofrimento assim até hoje. Isso foi há quase 2000 anos atrás. Ele ainda está com sede hoje. E depois ainda será lançado no lago de fogo, que vai piorar a situação. Segundo está escrito, que o lago do fogo não foi criado por os seres humanos, foi criado para o diabo e seus anjos, mas nós não. O ser humano acaba indo de gaiato, porque não crê no Filho de Deus. Vocês estão entendendo? Então, nós estávamos endividados e iríamos ter que morrer. Morrer significa separação eterna de Deus. Porque Deus falou bem claro para Adão: desta árvore, do conhecimento do bem e do mal, não comerás, porque no dia que dela comerdes, certamente morrerás. Morrerás seria certamente vai se separar de mim. E aí se morre fisicamente, se separa eternamente. Não tem mais como voltar para Deus. Só há esse período de tempo aqui na terra que nós podemos voltar para Deus. Por isso Jesus veio. Aqueles que viveram antes de Jesus estavam crendo na promessa feita por Deus em Gênesis 3,15, que nasceria um homem, nascido de mulher, que iria esmagar a cabeça da serpente. Ele seria o salvador do ser humano. Então, a dívida foi tão grande que Deus precisou enviar o Filho dele para morrer, ou seja, para pagar pelo pecado do ser humano, para que essa dívida fosse paga. E aí as últimas palavras que Jesus pronunciou na cruz foi: Pai, está consumado. E essa palavra vem do grego tetelestai, que significa, vamos dizer assim, em português, está pago. Ou seja, a dívida foi paga. Então Jesus pagou pelos pecados de todo ser humano. Entende isso? O tamanho da importância de você reconhecer que Jesus morreu por mim e por você. Então é isso que Paulo está dizendo. Antes de tudo vos entreguei o que eu recebi, que Jesus
morreu por nós, segundo as Escrituras, e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Porque se ele só morresse e não ressuscitasse, a morte teria vencido ele. Mas ele venceu a dívida, o pecado, e ressuscitou para vencer a morte e nos dar um presente que é a vida eterna. Ei, entenda bem isso. Nós não temos merecimento e nós não podemos ser salvos por obras, porque nós estávamos endividados. Mas existe uma coisa que todo ser humano tem que fazer. Cada pessoa, ainda que Jesus morreu por todos, cada um de per si, cada pessoa individualmente precisa reconhecer Jesus. Foi isso que aconteceu com aquele malfeitor que é chamado de ladrão, que estava ao lado dele, ao lado de Jesus também crucificado, porque haviam duas pessoas, um ao lado direito de Jesus, outro ao lado esquerdo. Um deles blasfemava de Jesus, dizendo: se você é filho de Deus, se você é o cara que dizem que é, desce da cruz, salva-te a ti mesmo e salva a nós também, se você é Deus, né? O outro já repreendeu e disse: você nem sabe o que está dizendo, nós estamos aqui porque merecemos. Mas esse que mal fez, e disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares, ou quando vieres no teu reino. Aí Jesus falou para ele: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Por quê? Porque houve um reconhecimento. Ele reconheceu que Jesus era Jesus, que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus veio para morrer por ele, e ele foi salvo. Então muitas pessoas ficam em dúvida se estão salvos ou não, porque confiam em pessoa errada. Sabe qual é a pessoa que você mais confia? Em você mesmo. Porque quando você pergunta o que você responderia para Deus se você chegasse lá e diz: eu acho que fiz isso e não fiz isso tal. Então a Bânia dizia que antes dela aceitar Jesus, ela pensava que lá no céu existiria uma balança com dois pratos. Ia ser colocado de um lado as boas obras e outro lado os pecados. E ela achava, bom, o que pesar mais vai ser determinado por ali, ou salvação ou condenação. E muitos pensam assim: eu faço muitas coisas boas, mas faço coisas ruins também. Então fica naquela dúvida. Por quê? Porque está confiando em si mesmo. Você não pode confiar em você, você tem que confiar no sacrifício de Jesus. Você tem que confiar naquele sacrifício e você olhar para ele, você crê nele, assim como na época do Velho Testamento, que Deus permitiu que as serpentes picassem aqueles que estavam murmurando no deserto. Deus mandou fazer, quando eles clamaram a Deus, Deus mandou fazer uma serpente de bronze e levantasse, e todos que olhassem para a serpente seriam curados. E estava simbolizando aquilo que aconteceria, que Jesus seria erguido no madeiro, e todos que olhar para ele serem salvos, serem perdoados dos pecados. Ei, a sua dívida foi paga. A maior dívida, ali comparado a 10.000 talentos de ouro, essa dívida impagável que nós tínhamos, ele pagou por mim e por você. Por isso ele morreu, para pagar por isso. A morte foi para o pagamento, é uma moeda no mundo espiritual, o sangue derramado ali. Então, se você crê no Senhor Jesus, é isso que ele falou: para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então, se você crê de fato em Jesus, assim, o crer de confiar mesmo, de entregar a vida para ele, dele ser o seu dono, entende? Dele ser o seu Senhor, e você agora passa a ser um seguidor dele, por causa, não para ser salvo, mas porque você é salvo. Então, automaticamente, você vai viver para Deus, e aí você é um missionário. Ei, quantos estão entendendo? Aí, se você foi salvo
e guardar para você somente, você é um egoísta. Ou você é um acomodado, um preguiçoso. Porque a ordem de Jesus é: ide e fazei discípulo de todas as nações. Escute, essa mensagem que você recebeu da dívida paga é o que você precisa sair anunciando para as pessoas que não sabem ainda. Isso é missões. É você anunciar que você recebeu um perdão de uma dívida impagável e que essa moeda ainda está ativa para perdoar a dívida de qualquer pessoa que confessar Jesus como Salvador. Amém ou não amém? Ei, é por isso que Deus chama isso de ser testemunha dele. Atos 1:8. E sereis minhas testemunhas. Tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia, Samaria e até os confins da terra. O que seria testemunhar? É você ver algo, você experimentar algo, e você testemunhar isso para outras pessoas. Então, se você é um crente, você é um missionário para testemunhar de Jesus. Testemunhar do que Jesus fez na cruz, amém? Isso que é a mensagem. É a mensagem que Ele manda a gente pregar. Agora, se eu não falo nada, é porque se eu já estou em dúvida da minha salvação, então fica difícil de compartilhar. Eu gostaria de ler mais 2 versículos. João 20, 21, e depois, 20, 21. João 20, 21. Deixa eu ler aqui, porque o negócio vai demorar. A palavra de Deus diz assim: Jesus Cristo disse: (20, 21) do Evangelho de João, Jesus disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Pai seja convosco, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ei, lembra que Deus enviou o seu Filho, sim ou não? Lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito. Então ele foi enviado por Deus, Pai. Aí ele diz: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Ou seja, todas as pessoas que receberam a mensagem, como Paulo, deve passar essa mensagem para não se perder. Talvez você vai precisar de aperfeiçoamento, de preparo para falar, porque tem gente que fala assim: eu não sei começar, não sei falar de Jesus. Tipo assim, eu quero até falar, mas falo sobre um monte de coisa e não consigo falar da salvação. Então, claro, todos nós precisamos desenvolver a nossa salvação. A gente precisa aperfeiçoar o nosso dom, ser treinado, né? A gente não nasce sabendo. Aliás, a criança só sabe 2 coisas depois de 9 meses: chorar porque sente fome, né? Eu disse só uma coisa, acho que ele sabe: chorar, né? E depois vai observando, vai crescendo, vai aprendendo. Daqui a pouco se torna um médico, se torna um adulto que passa a ser muito, muito importante para a humanidade. Então a gente precisa aperfeiçoar, até mesmo para evangelizar as pessoas. Então você precisa ir para encontro, precisa fazer escola de líderes, precisa estudar a Bíblia, precisa fazer evangelismo explosivo. Você vai aprender a evangelizar.
Mas precisa, não pode ficar parado, porque não sabe, então fica parado. Então, vocês estão comigo, sim ou não? E por último, 1 Timóteo 2,6. 1 Timóteo 2,6. Perdão, 2,6 ou 1,6? Espera aí. Acho que é 2,6, veja aí. Isso. Paulo falando para Timóteo agora. Falando de Jesus. Coloca o 5 só para a gente. Porquanto há um só Deus. Quanto sabe disso? Todo mundo, ok. Há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem. Cristo Jesus, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Agora, o qual a si mesmo, falando de Jesus, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos. Em resgate por todos, resgatar as pessoas. Testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Você precisa adquirir esse hábito de falar de Jesus, do resgate que Jesus fez, em qualquer tempo oportuno. E tem outra parte que diz que você tem que pregar em tempo e fora de tempo. Amém? E se você não está fazendo, ou você está negligenciando, sendo desobediente, ou você não é salvo ainda. E se você não é salvo, você precisa ser salvo. Você é um campo missionário. Se já é salvo, precisa falar desse resgate que já foi pago. Já pensou um negócio desse? Está tudo pago e você não falar para a pessoa, olha, só você adquirir sua dívida, o pagamento da sua dívida, está tudo pronto. É como se dissesse, olha, está lá no banco, só você pegar a senha e pegar lá. A senha é a fé, ok? Eu vou dizer logo. É só você ter a senha e acessar e pegar seu dinheiro. Pegar a sua bênção, a salvação. É para todos os homens. Deus deseja que todos os homens sejam salvos. A pergunta é, você está salvo? A resposta é sua, ok? Se você não está salvo, busque ser resgatado hoje ainda, né? Porque você não sabe a hora que vai morrer. Mas se já está salvo, ajude alguém a encontrar essa salvação. Se precisar de ajuda, peça ajuda para mim que eu quero lhe ajudar. Amém ou não amém? Isso é missões. E aí, claro, a gente vai fazendo missões onde está, mas vai fazendo missões, que conforme a pastora Edneia estava falando, que a gente também pode ajudar os que foram em outros lugares, e nós sustentando a corda, ajudando eles, para que eles possam ali falar de Jesus. Então se estende o seu alcance de bênção para outros povos, se você ora por essas pessoas e você sustenta missionários. Fecha seus